Timóteo, capítulo número 2. Quem achou, diga amém. Amém? Acho que o verso 1 diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer ou agradar aquele que o alistou e arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Amém? Pode se sentar. Feche os seus olhos. Peça ao Senhor para falar ao seu coração. Santo Deus, eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, eis-nos aqui nesta manhã, pedindo ao Senhor, ó Deus, que mais uma vez nos abençoe e fale conosco através da Tua palavra. Palavra essa que é digna de toda aceitação, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui nesta manhã, né? Hoje estamos, né, na comemoração do aniversário da igreja. E também é um domingo onde nós celebramos também, né, o domingo da ceia, o fortalecimento. Mas nós estamos aqui, né, vamos falar acerca de um assunto que a Bíblia declara que o nosso Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o quê? O Senhor dos exércitos. Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. E assim como Ele é o Senhor dos exércitos, assim como Ele é o nosso general de guerra, nosso cavaleiro na batalha, Ele tem em si os seus soldados, Ele tem em si os seus, né, a sua guarnição. Amém, irmãos? Vamos focar na palavra, depois a gente. Então Ele tem em si os seus soldados, Ele tem o seu exército. E nós temos que entender que nós fazemos parte desse exército. Diga, eu sou o bom soldado de Cristo. Paulo disse que o bom soldado. Então, se Paulo disse que falou do bom soldado, Paulo deixou bem claro que há também o mau soldado. Assim como Jesus disse, né? A palavra diz, o próprio Jesus falando com aquela mulher do verdadeiro adorador, então também tem o falso adorador. E assim como há o bom soldado, também há o mau soldado. Então que nós venhamos andar como bons soldados de Cristo nessa terra. Só que Paulo fala algumas coisas, algumas características deste bom soldado. Paulo começa dizendo, olha, fortifica-te na graça que há e está em Cristo Jesus. Ou seja, o bom soldado, ele se preocupa em se fortalecer, em se preparar para os combates dessa vida. Para os combates dessa vida. A nossa pátria, graças a Deus, ela não está em guerra com outros países como aí fora. Ela não está em guerra. Ela não tem conflito de guerra com outras nações. Mas se acaso um dia acontecer, já existe um exército se preparando. Já existe homens sendo treinados para o dia da guerra, caso venha acontecer aqui. Ou para algum conflito interno no mesmo país. Então, há um preparo, há um exército se preparando. E a igreja de Cristo também, ela tem que se preparar, porque o próprio Deus chama, prepara-te, ó Israel,
em que ninguém sabe a hora e nem o dia, mas para isso nós temos que nos preparar. Isso é fé, é nos preparar, porque não sabemos quando haverá uma guerra, quando haverá uma batalha, mas o certo é que nós temos que nos preparar. Então Paulo diz: fortaleça, fortifica-te. Aí Paulo continua: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo, transmite a homens. Ou seja, o bom soldado, ele é um porta-voz no reino de Deus. Ele é um porta-voz das boas novas. A Bíblia diz: ó, quão bom, quão belo são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Ou seja, nós temos que ser transmissores das boas novas. Nós temos que transmitir, nós temos que anunciar a grandeza do nosso Deus. Paulo disse: transmite, seja um porta-voz. Há uma das repartições do exército que existe um setor chamado a área da comunicação. Então há soldados preparados para a área da comunicação, como também aqueles da artilharia, da infantaria, Ou seja, há guarnições, há separações. Então Paulo estava transmitindo, falando com Timóteo, para que ele seja um comunicador, que ele seja um soldado da comunicação. Então há pessoas que foram chamadas, há soldados que foram escolhidos, foram preparados para serem transmissores. Há aqueles que vão ser aqueles intercessores da artilharia, da oração, aqueles que vão à área do louvor, enfim, mas também aqueles que iam à área da transmissão, da comunicação. Então o bom soldado entende que ele foi chamado para ser um comunicador das boas novas do Senhor. Amém? Aí Paulo continua: e o que de mim ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e a idôneos, para instruir a outros. Para o quê? Instruir, diga, para instruir a outros. O que Paulo estava dizendo? Que nós, o bom soldado, ele procura ser um exemplo. Um exemplo para o quê? Para os outros soldados, para os recrutas que estão entrando no batalhão. Tanto que há solenidades, há, comemorações, que ali se apresenta as guarnições, e diante dessas guarnições também se elege ali o soldado do ano, o soldado exemplo. Ou seja, aquele soldado, ele, durante o seu percurso, ele se preparou, ele foi um exemplo, ele foi, exemplo em tudo que ele fez. Então ele foi nomeado um soldado exemplo, o soldado modelo, aquele a quem ser seguido. Então Paulo estava dizendo que nós temos que ser esses soldados, que somos exemplo para outros que estão entrando nesse exército, para outros que estão, adentrando ao exército do nosso Deus Todo-Poderoso. Então ele diz: ser exemplo, transmite, ou seja, o seu exemplo, o seu transmitir, ele vai influenciar outras pessoas. Assim como Paulo diz que o bom soldado ele influencia, o mau soldado também influencia. O mau soldado ele desanima outros, mas o bom soldado ele anima, ele traz para perto, porque por causa do seu exemplo. Então Paulo disse ser
exemplo. Ou seja, instrui a outros, prepara outros. Seja alguém que vai preparar outros através da sua vida. Era isso que Paulo estava dizendo. Aí Paulo continua: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Repita comigo: participa dos sofrimentos como bom soldado de Cristo. Ou seja, o bom soldado, ele entende que a sua vida será experimentada, a sua fé será experimentada. Então o bom soldado, ele tem que estar preparado, porque vai ter momento de sofrimento, vai ter momento de dor, mas isso é para quê? Para experimentar a fé dele. É isso que Paulo estava dizendo. E assim como o soldado, quando ele adentra o quartel, ele vai passar por um período de experimento, para ver se ele está disposto a continuar, ou se ele está disposto apenas a cumprir uma obrigação, e depois de um ano ele vai embora e segue a sua vida. Agora, aquele que entende que é um soldado, aquele que entende que é um bom soldado, ele vai entender: olha, Deus quer mais de mim. Assim como esse soldado que ele cumpre o seu período de obrigação, de servir um ano ali, depois desse período, ele vai atentar se ele vai continuar servindo a pátria ou não. Assim é o soldado de Cristo, o bom soldado. Ele entende que servir ao Senhor não é apenas um período de obrigação. Não porque eu tenho que estar na igreja, não porque eu tenho que fazer, não, é por gratidão, é por sentir privilegiado em fazer a vontade daquele que o alistou, daquele que o chamou. Então nós fomos chamados, nós somos escolhidos, nós somos, enfim, eleitos por esse Deus poderoso para fazer parte do exército mais poderoso da face da terra. Um exército que entende que a nossa guerra não é aqui, não é nessa terra. A nossa guerra é nas regiões celestiais, mas com o nosso Deus nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se você crê, então aplauda e glorifique esse Deus todo-poderoso, o Deus do exército, que nunca perdeu a batalha e nunca vai perder. Mas Paulo disse: participa dos meus sofrimentos. Esses momentos são para experimentar nossa fé. Então todo soldado ele é experimentado. Nós somos experimentados. Aí Paulo continua: nenhum soldado em serviço se envolve em algumas tradições, se embaraça em coisas ou em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o alistou ou o arregimentou. Ou seja, um bom soldado, ele está focado na missão, ele está focado naquilo que ele foi chamado. Então Paulo diz: o bom soldado não se embaraça, não se envolve com coisas dessa vida. Então quando o soldado ele entra para o exército, quando ele se alista, ele tem que estar focado naquilo ali, ele tem que estar ligado que eu tenho um churrasco semana que vem, eu tenho uma partida de futebol. Não, ele tem que estar focado naquilo que ele foi chamado, na missão que foi dada. Então ele não pode se esquivar para um lado e para o outro. É por isso que quando o Senhor chama o soldado Josué, diz: Josué, foca na minha palavra, Josué, foca nela, não desvia nem para a esquerda e nem para a direita, não perca o foco da palavra, não perca o foco do chamado. Então é isso que ele estava dizendo, que o bom soldado, ele está focado na missão, ele está ligado à missão, ele não foca em coisas aleatórias, em coisas que vão tirar o seu propósito. Ele está focado. Então o bom soldado, pode ser, ele não se envolve, não se embaraça com coisas dessa vida. Então enquanto
ele está a serviço ali, enquanto ele está a serviço do reino, ele entende: opa, eu não posso perder o foco. Não posso perder o foco. Eu tenho que entender que foi me dada uma missão. E missão dada é missão cumprida. Missão dada é missão cumprida. Então nós temos uma carreira a seguir. E Paulo, como nessa mesma carta, nesse mesmo texto, ele fala que a palavra não está algemada. Ou seja, nada pode nos parar quando nós estamos focados na missão. Quando Paulo disse que a palavra estava algemada, Paulo estava dizendo que ele estava preso. E nem por isso ele perdeu o foco da missão. Aí eu estou preso, então vou parar de pregar o evangelho. Para que eu vou pregar o evangelho? Eu estou algemado aqui. Mas opa, a palavra não está algemada. Eu não posso perder o foco. Tanto que Paulo ganhou homens dentro da prisão. Dentro da prisão, Paulo ganhou homens, ganhou almas ali dentro da prisão. Ele pregou ali e ganhou almas. Ou seja, não perdeu o foco da missão. Então não perca o foco da missão. Aonde nós andarmos, nós somos soldados de Cristo. Somos bons soldados de Cristo. Aí Paulo vai e continua dizendo: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Quando ele diz igualmente, ele está falando do soldado. Igualmente o atleta, Paulo fala, igualmente o atleta, ou seja, como soldado, não é coroado se não lutar segundo as normas. Ou seja, há disciplina, há regras, há normas a serem seguidas. Só que ele falou, nenhum é coroado, ou seja, todo soldado, todo, enfim, militar ali, quando ele faz um bom trabalho, quando ele desempenha algumas coisas, quando ele decide avançar na carreira, ele recebe algumas condecorações, alguns prêmios que lhe são entregues. Então Paulo estava dizendo: olha, o bom soldado que está nessa missão, que está focado na missão, ele não vai sair de mão vazia. Deus tem galardão, Deus tem prêmio, Deus tem condecoração para aquele que está focado na missão, que entende que ele é um soldado de Cristo nessa terra. Olha, isso que Paulo está me ensinando. Mas existem regras, existem normas. Por que tem que ter regra? Por que tem norma? Porque senão vira bagunça. Então nós não podemos entender, nós não podemos deixar de entender e compreender que o reino de Deus não é uma bagunça. É por isso que a Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente, ou seja, faz uma bagunça. Então nós temos que entender que há normas, há regras, há diretrizes. E como no exército de Cristo ele é o cabeça, então no exército de Cristo na terra tem um cabeça, tem uma liderança que dá normas, regras, diretrizes, porque senão vira bagunça. Então Paulo estava dizendo: olha, há normas, há regras. Então, para ser coroado, para ser condecorado, não perca o foco da missão, mas entenda que existe disciplina, existe regra. Então nessa vida, meu irmão, em todos os setores da nossa vida há regras, há normas, há disciplinas. Você vai trabalhar numa empresa, tem norma, tem regra, tem disciplina. Você vai fazer um evento, alguma coisa, mas mesmo fazendo um evento, tem regras, tem norma, tem disciplina. E na casa de Deus não é diferente. No reino de Deus não é diferente. No exército de Deus não é diferente. Então ele disse: olha, mas tudo isso vai te gerar resultado, vai ser condecorado, vai ter premiação. É por isso que a Bíblia diz que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Então que nós possamos, como Paulo, no capítulo 4
do versículo 7, Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então Paulo estava dizendo: olha, eu não perdi o foco da missão. Eu continuei firme. Eu continuei desempenhando o meu papel como bom soldado. Eu fui até o final. Eu fui até o final. E por isso que a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que persevera na hora da provação, na hora do combate, na hora de ser experimentado, na hora que lhe foi dada a missão, que ele perseverou e não desistiu, porque ele receberá a coroa da vitória que Deus preparou para aqueles que o amam. Então o bom soldado, ele ama aquilo que ele faz. Então ame essa missão, abrace essa missão, se fortaleça, se prepare, transmita, se envolva com as coisas desse exército, com as coisas desse Deus poderoso, e com o objetivo, eu disse ali, o seu objetivo é agradar aquele que eu estou. Então tudo isso que nós fazemos é para agradar aquele que nos chamou. Faça tudo, como já disse, faça tudo para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Então tudo que você vai fazer, faça para a glória de Deus. Amém? Coloque de pé no seu lugar. Aplaude e glorifique esse Deus poderoso.